Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Gleicia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de começar, eu quero pedir a você que, se não for inscrito no canal, inscreva-se, deixa aquele like para estar incentivando o meu trabalho, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. E no vídeo de hoje, faremos uma análise da União Ibérica. Então, roda a vinheta! A União Ibérica foi o período que se iniciou em 1580 e foi até 1640, e leva esse nome pelo fato de, durante esse momento, a coroa de Portugal e a coroa da Espanha estarem unificadas por um único rei, que no caso vai ser o rei da Espanha. E essa unificação foi resultado da vacância do trono de Portugal em 1580. Mas para entendermos melhor esse acontecimento, vamos analisar os fatores anteriores. Porque Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, foi lutar no norte da África, na Batalha de Alcacequibir, em 1578. E com isso ele acabou falecendo. Mas pelo fato de não achar o seu corpo logo, isso gerou toda uma comoção e até mesmo posteriormente o mito do sebastianismo, que acreditavam que ele iria retornar. Uma questão que nós iremos analisar mais um pouco à frente. E como Dom Sebastião não tinha herdeiros diretos, não deixou filhos, o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, assume o trono. Mas só que em 1580 ele acaba falecendo e, por não ter filhos, teve o fim da dinastia Aves. A morte do cardeal deu início a uma crise dinástica e a disputa pelo trono de Portugal. Nesse contexto, Filipe II, que era o rei da Espanha, faz reivindicação do trono de Portugal, alegando parentesco distante. Vamos entender um pouco desse parentesco. A irmã de Filipe II, Dona Joana da Áustria, se casou com Dom João Manuel de Portugal, que era filho de Dom João III. E com isso, a partir dessa união, teve o fruto que foi Dom Sebastião. Então, assim, Filipe II, ele era tio de Dom Sebastião. Então, basicamente, esse era o parentesco que Filipe II tinha com Dom Sebastião. Agora, vamos analisar quais foram os interesses que motivaram Filipe II a reivindicar o trono de Portugal. Porque, assim, para ele era algo muito positivo, levando em consideração que ele iria assumir Portugal, como também as suas colônias, inclusive o Brasil, que era uma colônia muito importante pela questão da economia açucareira e por conta do tráfico de escravizados. Tem vídeo aqui no canal, se vocês ainda não assistiram, depois que terminar essa aula, vão lá, confiram. E para além de aumentar as suas posses, de aumentar a sua riqueza, e também aumentaria o seu poder religioso por se tornar o principal propagador da fé católica nas Américas. E diante de todas essas motivações, em 1580, Filipe II invade Portugal, dando início à União Ibérica. E ele fica conhecido como Filipe II na Espanha e Filipe I em Portugal, já que era o primeiro do seu nome. E assim, o processo contou com o apoio de boa parte da nobreza, da burguesia, dessa elite de Portugal, e ele teve que assinar o Tratado de Tomar, se comprometendo em respeitar as leis, os costumes, o idioma oficial de Portugal, que era o português, e também manter os portugueses nos cargos administrativos. Algo que foi positivo, até porque evitava que ocorressem levantes, revoltas durante o seu governo. E com o intuito de ter esse governo mais pacífico, ele até criou o cargo de vice-rei, onde tinha um funcionário que era responsável por reportar a ele tudo o que acontecia em Portugal. E durante esse período em que a coroa portuguesa ficou sob o domínio da coroa da Espanha, teve até a questão do mito do sebastianismo, onde acreditava-se que Dom Sebastião ele iria voltar, iria tomar o seu trono, tanto que a frase que colocaram na tumba de Dom Sebastião tem até um caráter duvidoso em relação à sua morte. E assim diz:
Nesta sepultura se encontra, como se acredita, Sebastião. Uma morte prematura nos campos da Líbia levou embora. Mas não diga que é errado quem acredita que o rei ainda está vivo. Em face da ordem destruída, a morte era como se a vida fosse. Justamente mostrando como havia todo esse mito de que Dom Sebastião estava vivo, que seria esse Messias que iria voltar para trazer a glória de Portugal e livrar Portugal dos estrangeiros, que no caso eram os espanhóis. Durante esse período de União Ibérica, 3 reis governaram, que foi Filipe II, que em Portugal era Filipe I, Filipe III, que em Portugal era Filipe II, e Filipe IV, que em Portugal era Filipe III. E toda essa dinastia teve fim em 1640, quando teve a restauração da coroa portuguesa por Dom João IV, dando início à dinastia Bragança. Inclusive, Dom Pedro I e Dom Pedro II, que governaram o Brasil, faziam parte desta dinastia, como nós veremos mais posteriormente. Agora vamos analisar quais foram as consequências dessa União Ibérica. Durante esse período de unificação das coroas, teve fim o Tratado de Tordesilhas, o tratado que foi assinado em 1494, que definia que 100 léguas a leste seria da Espanha e 100 léguas a oeste seria de Portugal, assim dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. E com o fim desse tratado, acabou que favoreceu a expansão territorial, tanto do Brasil como também dos domínios portugueses. Os portugueses começaram a adentrar nesse território que antes pertencia somente à Espanha, porque como agora está sobre a União Ibérica, pertence à Espanha e a Portugal. Outra consequência foram as invasões estrangeiras, como por exemplo dos franceses e dos holandeses, que nós veremos na próxima aula, que não estavam satisfeitos tanto com a questão do Tratado de Tordesilhas, como também com a questão das imposições que foram colocadas com a União Ibérica. Mas por aqui eu encerro esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para estar incentivando o meu trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima!